Há alguns anos atrás, o mundo todo ficou chocado e entristecido diante da tragédia que aconteceu no Rio de Janeiro. Mas vários países têm sido atingidos pela fúria da natureza. Austrália, Estados Unidos, Japão, e alguns desses países já têm sido castigados há anos, por terremotos, furacões, vendavais. Contudo, nestes últimos anos, assustamos porque percebemos que a natureza ela tem se tornado cada vez mais hostil ao homem. Diante das tragédias que têm acontecido em nosso mundo por conta de furacões, vendavais, deslizamentos de terra, como a do Rio de Janeiro alguns anos atrás, de tsunamis, eu acredito que você e o mundo devem estar fazendo a pergunta que eu me fiz. Por que tudo isso? Por que sofremos desta forma? Eu quero compartilhar com vocês algumas respostas que ficaram em minha mente quando ocorreu aquela tragédia do Rio de Janeiro. Quando houve aquele grande deslizamento em Angra dos Reis, em uma outra cidade do Rio, que agora eu não me recordo o nome. Mas algumas respostas que foram dadas pelos sobreviventes me chamaram a atenção. Uma mulher que sobreviveu disse o seguinte: foi graças a Deus que não morri. Só Ele poderia me salvar. Outra pessoa disse: isso virou um inferno, mas por Deus minha casa não foi destruída. Diante das respostas que elas deram aos repórteres que vieram lhe entrevistar, a pergunta que veio à minha mente foi: por que Deus não salvou a vizinha dela? Por que Deus não permitiu que a casa do João fosse destruída, mas permitiu que a do José ao lado fosse? Deus ama mais a um do que a outro? Nós somos tendenciosos como cristãos a acreditar que Deus protege os crentes. Contudo, a tragédia do Rio também mostrou que vários irmãos da fé morreram. Igrejas foram destruídas e nem todos que escaparam eram crentes. Por quê? Por que, meu Deus? Deus não precisa de advogado. E eu não quero fazer este papel, porque reconheço que meu conhecimento do universo e do mundo espiritual é pequeno demais. Contudo, eu ouso trazer algumas explicações como causa de nosso sofrimento, baseado na palavra de Deus, a Bíblia, e que possivelmente responderá e trará um conforto aos nossos corações. Primeira afirmação que eu gostaria de dizer: sofrimento não é uma opção, é uma realidade em nossas vidas. A Escritura Sagrada nos ensina que sofreríamos. A Bíblia afirma diversas vezes que sofreríamos. Entretanto, por causa de uma teologia enganosa, acreditamos que ao servirmos a Deus, estaremos isentos do sofrimento, da dor, das doenças, dos ladrões, das avalanches, das inundações. Jesus prometeu que Ele estaria conosco até a consumação do século, mas não nos prometeu, em momento algum, que viveríamos sem lutas, sem dor, sem sofrimento, sem angústia. Ele nos prometeu sua presença e não a ausência de tribulações. Paulo afirma que sofreríamos. Paulo escreve o seguinte: e não somente isto, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações. E ainda escreve: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Quer dizer, a Bíblia está repleta de afirmações de que passaríamos por lutas e sofrimentos. Segunda afirmação que eu gostaria de dizer aqui: todos os sofrimentos são consequências do pecado. A resposta à pergunta
Por que sofremos? É porque pecamos. Porque um dia os nossos ancestrais decidiram se rebelar contra Deus. Todo sofrimento tem sua origem no pecado que a humanidade cometeu junto com Adão e Eva. Quando o primeiro homem pecou, tudo que Deus havia criado em harmonia e perfeição se desarmonizou e se tornou imperfeito. Gênesis capítulo 1, verso 31 diz assim: viu Deus tudo quanto fizeram, e eis que era muito bom. Quando Deus criou a terra, tudo era muito bom, tudo era perfeito. A natureza vivia em harmonia com o homem e o homem com a natureza. A natureza produzia para o homem o alimento que ele necessitava. A terra não foi criada por Deus para fazer mal ao homem. A natureza se tornou hostil ao homem por causa do pecado. O pecado criou um caos em toda a criação. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, escreveu as seguintes palavras. Romanos capítulo 8, versos 19 ao 22. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, à hostilidade, futilidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. O homem sujeitou a natureza a esta situação quando ele pecou no jardim. A natureza era uma bênção, mas se tornou maldição para o homem por causa do pecado. Gênesis 3:17 está escrito que Deus disse a Adão: visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Em Gênesis 5:29, diz assim: nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Quer dizer, a natureza, ela agride o homem, ela geme de dores, porque o homem a sujeitou à maldição. A própria natureza, ela aguarda a manifestação de Cristo Jesus e seu reino para se ver livre desta maldição. O sofrimento causado pela natureza a nós, ela é consequência do pecado. O sofrimento que experimentamos por causa de pessoas maldosas é consequência do pecado. O sofrimento que vivenciamos por causa de nossa mortalidade, doenças e a degeneração natural do nosso corpo é consequência do pecado. Não fomos criados para a morte, mas morremos porque pecamos. Enfim, todo sofrimento que nos atinge, ela é consequência do pecado. Deus tinha feito tudo bom e Deus tinha planejado o homem para a vida. Mas quando o homem se rebelou, se voltou e deu as costas a Deus, querendo ser o próprio Deus de sua vida, o homem foi dominado por essa força maligna, que é o pecado, e tudo que o homem vem produzindo, tudo que o homem tem feito a partir dessa força, tem gerado dor, sofrimento e morte. O pecado é a razão de todo o sofrimento do homem. A terceira afirmação que eu gostaria de dizer é: não sofremos sozinhos. Somos assistidos pelo Espírito Santo em nosso sofrimento. A Bíblia diz que toda a criação, a natureza, ela geme e suporta angústias até agora e continuará gemendo, suportando angústias até a redenção completa da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Romanos 8, 21 e 22. Paulo afirma que nós também gememos em nosso íntimo. Esse não é um gemer como um gemer de um corte ou de uma dor profunda causada por uma doença. Esse é um gemido que acontece no nosso homem interior, no mais profundo do nosso ser. É a dor que sentimos quando fazemos algo que não queremos fazer. Mas o fazemos porque a nossa natureza pecaminosa, que nos conduz agora então ao erro, se tornou tão forte que não conseguimos vencê-lo. É o grito do nosso homem interior que geme porque não consegue se libertar do domínio do pecado.
É o gemido que ocorre em nosso espírito, que quer de todas as formas entrar em contato com Deus e realizar a sua vontade. O Espírito Santo também geme por nossa causa. Que coisa maravilhosa, não é verdade? Nós não sabemos orar como convém. Nossa oração é carregada de egoísmo. Nossas preocupações, elas estão centradas no mundo que vemos e sentimos. Contudo, o Espírito Santo intercede diante de Deus por nós, com o fim de realizar a vontade de Deus em nós. Esse é o gemer do Espírito. Este texto não está falando em orar em línguas, ele está dizendo que o Espírito Santo, ele participa do sofrimento, do gemido do nosso ser e geme por nós diante de Deus, traduzindo este gemido de forma a fazer com que a vontade de Deus prevaleça sobre a nossa, pois não sabemos orar a oração de Jesus no Getsêmani. Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. E com certeza a vontade de Deus para a sua vida é a melhor coisa para você, pois visa a eternidade e não esse mundo temporário em que vivemos. Gostaria ainda de afirmar que o fim do nosso sofrimento já está determinado. Apocalipse capítulo 21, versículo 4, diz assim: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Deus nos revelou através de João o fim de todo sofrimento. Isto é, o sofrimento deixará de existir. Aleluia! Não haverá mais dor alguma. Não haverá mais lágrima. Glória a Deus! E Paulo ainda diz em Romanos 8,18: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para se comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Não importa o quanto você tem sofrido ou já sofreu. O que Deus tem revelado para você é muito maior, é incomparável, é impossível de se medir com aquilo que Deus te agraciará na nova vida. Cabe a nós, por enquanto, apenas esperarmos pacientemente pela manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Esperar na Bíblia significa esperar com a certeza de que irá acontecer. Quem espera, espera vendo o futuro como algo certo. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Romanos capítulo 8, verso 23 e 24. Sim, esperamos. Enquanto esperamos, sofremos. Mas esperamos sustentados pela presença de Jesus e confortados pelas intercessões do Espírito Santo por nós. E eu gostaria de lembrá-los do que aprendemos aqui agora. Sofrimento não é uma opção, é uma realidade em nossas vidas. E todos os sofrimentos são consequências do pecado. Não sofremos sozinhos. Somos assistidos pelo Espírito Santo em nosso sofrimento. E o fim do nosso sofrimento já está determinado por Deus. Então não pergunte mais a Deus por que sofremos. Reconheça que todo sofrimento que você passa e assiste, ele é fruto do pecado. É fruto da escolha errada que a humanidade fez de seguir a vida sem Deus. E você hoje pode tomar a decisão contrária e ajudar o mundo a se reencontrar com Deus e viver em paz consigo mesmo, com a natureza, com Deus. Comece por você. Entregue a sua vida a Cristo. Que Deus possa te abençoar.